Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Para todos aqueles que não me conhecem, meu nome sou Arcélio Jorge Gouveia. Estou aqui mais uma vez para que possa compartilhar convosco a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que tem um propósito com o homem, tem um propósito com todo tipo de pessoas. Então, meu nome é Arcélio Jorge Gouveia. Estou aqui mais uma vez para compartilhar convosco a palavra de Deus. Que Deus tem um propósito contigo, tem um propósito com todo tipo de ser humano que se encontra na face da terra. Que são 3 grupos. Deus tem um propósito com os religiosos, Deus tem um propósito com os perdidos, os pecadores, e Deus tem um propósito com os cristãos crentes. Então, antes de ir ao avante do assunto, do tema que vou tratar hoje, venho fazer um pedido para vocês todos. Peço para que se inscrevam no meu canal. Então, quando vocês estão a se inscrever no meu canal, vocês estão a ajudar para que o canal cresça. Então, o vosso inscrito, se inscrever, vocês me ajudam a crescer. E também será atualizado os vídeos. E também pense para colocar o like para me ajudar a expandir o vídeo, ser mais visualizado. E também penso, quem tiver dúvida pode colocar nos comentários, sempre estará a responder os comentários, estará a gravar vídeo para responder os comentários. Uma das principais que eu penso que não pena, não procura escutar, procura entender. Porque quando eu digo procura entender, é que estou trazendo uma mensagem para que tu também compreenda, não estou trazendo uma mensagem para que somente escuta. Porque Deus tem propósito para que tu entenda a propósito de Deus, tem que procurar entender os assuntos que tratam nos vídeos. Então é muito importante que infelizmente temos muitos cristãos que gostam de escutar pregadores, não costumam entender a pregação. Isso é muito perigoso, isso aí pode trazer, posso me alimentar de coisas que não está a edificar a minha vida, posso me alimentar de coisas que está a destruir a própria minha vida, posso me alimentar das pregações que estão me levando ao inferno. Porque nós só procuramos entender, vai pensar todos os pregadores, as mensagens vão trazer, está relacionado com a vontade de Deus. Nem tudo as pessoas que transmitem está de acordo com a vontade de Deus. Então, para tu que sabe desses assuntos, é necessário procurar entender a mensagem. É necessário procurar entender o que está a tratar o pregador nessa mensagem, o que está nos transmitir. Essas coisas são edificantes, são coisas que ajudam, são coisas que possam me trazer benefício na minha vida ou não. Isso será muito importante, porque tem 3 tipos de pregadores: pregadores que são usados por Deus, esses te levam para os céus; há pregadores que são usados por Satanás, esses te levam para o inferno; há pregadores que eles se baseiam, são usados com os homens, são orientados às doutrinas da igreja, como que devem ensinar com a doutrina básica da sua igreja. Essas pessoas também te levam para o inferno. Isso é muito fundamental se a procurar entender quando é transmitida a pregação, porque para mim não me ajudará, por exemplo, só você já aceitou, depois não procurar entender, porque você não estará a fazer nada. Porque é muito importante, quero que faça todo entender o propósito de Deus, tanto o pecador, tanto o religioso, tanto o cristão. É isso que eu quero que tu entenda, o propósito de Deus na sua vida. Porque é Deus que tem propósito com todo ser humano que se encontra na face da terra. Então, qualquer questão sempre coloca, nós proibimos para qualquer questão de propensão, dúvida, sempre ainda questiona a Bíblia, ainda pergunto para entender melhor certa matéria, porque nós sempre somos pessoas que nascemos, já crescemos com dúvida, ou precisamos de esclarecimentos. Estou sempre aí mesmo para esclarecer essas dúvidas. Então, um tema que hoje quero basear a razão dos sinais, ou a razão dos sinais. Isso porque estou falando a razão dos sinais, é que o homem se baseia na razão dos sinais, se baseia na razão dos milagres. Então esse é o assunto que estou a tratar, o que leva as pessoas a não acreditar na existência de Deus, é por causa de se basear nos sinais. Deixa lá de ir primeiro no 1 Coríntios capítulo 1 versículo 22a. Diz essa palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22a.
os judeus pedem sinais miraculosos. Então, quando o apóstolo Paulo estava a pregar o evangelho aos Coríntios, estava a transmitir, a escrever a mensagem dos Coríntios, ele dizia qual era o problema dos judeus. Então, o problema dos judeus, eles exigiam sinais a respeito que se falava do Cristo. Porque o Cristo, para os judeus, não chegaram a lhe conhecer como uma pessoa que ressuscitou, não chegaram a lhe conhecer como aquela pessoa que vinha por causa dele. Quando se anunciaram o evangelho do Cristo, então os judeus exigiram sinais. Então, deixa ela não vai entrar nesses assuntos do primeiro Coríntios que levou a apóstolo para escrever cada vez porque quer fazer para que entendamos nós, tantos religiosos, tantos pecadores, tantos crentes. Então, por exemplo, os crentes acabam abandonar a sua fé bíblica para as nossas igrejas por se basear nos sinais, essas igrejas que fazem outras igrejas não se baseiam nos sinais. Então, os judeus próprios, para terem convicção de fato, vocês estão a falar desse Cristo que ele ressuscitou, estão a falar desse Cristo, ele veio morrer por nós, estão a falar desse Cristo. Então, queremos um sinal que eles comprovam esses assuntos. Quais são os fundamentos que vocês podem já provar a respeito desse assunto da pessoa? É quando nós falamos de Deus, os seres humanos que eles exigem são provas, eles exigem sinais, até se basear em sinais. Quando falo em sinais, por isso hoje em dia muita gente leva a acreditar em muitas coisas, porque essas coisas se manifestam alguns sinais. Então deixa lá, isso para te fazer te entender. Deixa ela trabalhar com alguns pontos. Vou trabalhar com alguns pontos. Antes de entrar em alguns pontos, vou dizer que também o próprio judeus, que era o povo de Deus, os judeus foram um povo de Deus escolhido, excluído, separado, foram próprios na chegada de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu no tempo de Israel, conviveu com o seu povo, o próprio povo dos judeus, eles pediram sinais a Jesus Cristo. Então eles exigiram sinais para que provasse de fato ele é filho de Deus. Eles pediram sinais de fato que é esse que está falando conosco. Deixa lá abrir no João 2, versículo 18. Usamos para ver um pouco João. Eu só quero trazer um pouco provas bíblicas, depois vou entrar no assunto que vou tratar. João 8. João 2, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: então os judeus lhe perguntaram que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso. Então eles disseram que sinal que pode nos provar, que sinal que possa o Senhor nos mostrar que tu tens prova, autoridade para fazer tudo isso. Então, porque Jesus Cristo estava a falar sobre o templo. Então, a destruição do templo, eles pediram um sinal como é que vai destruir esse templo. Então, para os judeus, que eles, para confirmar que de fato Jesus Cristo vai destruir esse templo, não quer falar desse templo, porque esse templo fala do corpo de Jesus, mas não quer tratar desses assuntos. Só quer dizer que só quer dar um pouco prova que os próprios judeus, que é prova de Deus, exigiram sinais. E também a maioria dos crentes, eles exigem sinais para ter fato de confirmação a favor da existência de Deus. Há muitos cristãos que aceitaram Jesus como Senhor Salvador, mas quando estão numa congregação, eles começam a exigir os sinais para que tenham a confirmação de fato Deus existe, ou de fato Deus é comigo. Então, esses judeus que exigiram sinais estão a favor do templo. Não vou explicar esse assunto, porque nós só para trabalhar com esses assuntos. Deixa ela dar outro povo que próprios fariseus pediram sinais. Os fariseus Mateus 12, 38. Posso ler 12, 38 e 16 também. Mateus só quer dizer que são próprios líderes. Mateus 12, 38. 38. Então, alguns dos fariseus, mestre da lei, que pediram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Então, os fariseus, eles pediram sinais, os mestres da lei. Então, estamos a falar os líderes. Os fariseus são os líderes que eles que orientavam ali, ou foram os líderes que eles tinham a lei de Moisés. Os fariseus eram os líderes orientadores ao povo de Israel. Eram eles que orientavam o povo de Israel, eles queriam ensinar, era doutorado na lei de Moisés, mas próprios eles pediram sinais. Então, para dizer que esse também se fundamenta na base fundamental dos crentes. Os cristãos
cristãos também, os próprios líderes, eles se baseiam nos sinais. E se encontramos aqueles líderes, a maioria diz que o evangelho está focado nos milagres hoje em dia. Que estou falando de próprios crentes, das igrejas maiores que atuam nesses milagres, que atuam na parte das libertações, porque eles exigem sinais, porque eles se baseiam em sinais, se fundamentam esses sinais. Está a dizer, para isso não só questão que se trata de pecadores, se trata em todos os vários tipos de pessoas. Então, falei dois grupos, que esse grupo só quero te provar um pouco o grupo dos judeus que viviam de baseado em sinais, e o grupo dos líderes, próprios líderes que religiosos, líder cristão, ou quando digo líder cristão, são líderes que eles também eram um povo de Deus, os próprios líderes fariseus. Ok, vamos aqui no alguns pontos, o que nos leva a nós, ao nível mundial, a pedir os sinais. O problema, o primeiro ponto, é que nós nos baseamos nos acontecimentos. O que leva a milhares das pessoas a exigir é que eles se baseiem nos acontecimentos. O que é isso de acontecimento? Por exemplo, as pessoas quando dizem que a razão do homem se baseia nos acontecimentos, se baseia que é esse Deus, o que ele fez. Então as pessoas quando não têm confirmação dos acontecimentos, fatos históricos, eles não têm como parar ter confirmações. Eles querem dizer o que está acontecendo esse tempo de Jesus, por exemplo, é que fala o que está acontecendo esse Deus, se fala o que está fazendo. Então isso acaba, vou falar de três pontos principais. O primeiro ponto é dos acontecimentos. Então esse é um dos pontos que nos baseamos nele. As pessoas querem provas, querem os milagres através dos acontecimentos. O que se fala disso é ok, quais são as provas a respeito dessa pessoa, o que essa pessoa já fez na sua vida, o que ele fez que acontecesse na sua vida. Então, dizer, se reunir as condições, as pessoas acabam, eles não acreditam por se basear nos acontecimentos. Se você vai encontrar muitas pessoas, por exemplo, acabam adorando os mortos, por causa esse dia, essa pessoa fez isso, tem uma história, isso tem uma história significativa, era grande nos tempos, é respeitado. Então, os acontecimentos que ele fez, essa pessoa. Então, para dizer que essa pessoa que traz a mudança no país, que trouxe a mudança no bairro, que trouxe a mudança na cultura. Então, pessoas que baseiam nos fatos dos acontecimentos. Então, quando as pessoas, esse que faz com que se baseiem nos sinais, que essa é a razão do homem. Então, a dizer, ao homem, para ter a convicção nas coisas de Deus, ele quer se basear de seus próprios acontecimentos. Seja acontecimento, o homem para ele diz que tudo é impossível. Então, é isso que faz com que muitos, então, agora se baseia nos acontecimentos de fato. Quando tu, por exemplo, fala acerca de Deus, fala acerca de Jesus Cristo, eles vão te perguntar quais são os fatos que tu tens a respeito desses acontecimentos. Quais são as provas tu que tens para que nos aprovasse. Então, são esse tipo de coisa muito importante. Nos leva, é por causa de nos basear nos acontecimentos. E são fatos que acontecem. Não quero resolver esses assuntos de acontecimentos, que resolver em vários aspectos, mas só quero trazer os pontos essenciais, o que leva o homem a se basear nos milagres, o homem se baseia nos sinais, se baseia de fato dos acontecimentos, sem nenhum mérito. O homem é isso que leva a acabar não acreditando. Para o homem, por ser o homem humano por si mesmo, naturalmente, ou o homem com raciocínio, ou o homem que se baseia em fatos, se baseia nas conclusões. Até essa parte nós compreendemos e entendemos, por sermos humanos, somos seres humanos com raciocínio para raciocinar. Não estou contra o raciocínio, só estou dizendo a razão do homem para ter convicção que o problema se baseia nos acontecimentos. Não estou contra os acontecimentos, não estou contra a razão do homem, estou contra quando o homem se baseia, se diz respeito às coisas de Deus. Porque o problema é esse. Quando nos baseamos nos assuntos de Deus, conforme que falou por dizer, quando houve a chegada de Jesus Cristo, ele se baseava nos sinais. Os fariseus exigiram os sinais dos acontecimentos. Faz uma prova para nós, para que tu que possa a respeito do assunto de Jonas, e como disse o judeu, faça uma prova a nós a favor do destruição do templo. Então eles queriam um fato, um sinal, queriam uma razão para ter uma prova. Com outras palavras, eles só estarão convencidos com uma prova do acontecimento
acontecimentos se tiver feito um milagre Jesus. Então essa é toda a mentalidade da maioria da humanidade, que então agora não aceita Jesus ou Deus por causa, se basear em fatos. São essas razões que se baseiam nos milagres, nos acontecimentos. Então são esse tipo de coisa de méritos que acaba as pessoas se baseando nesses assuntos. Deixa lá, depois de resolver um pouco, deixa lá falar do segundo ponto. Falar do segundo ponto. Segundo ponto se baseia nas manifestações. Qual é a diferença acontecimento e manifestações? Acontecimento é algo que a pessoa conta o que aconteceu. Por exemplo, todos os países sempre que adora alguma coisa, aquela alguma coisa fez algum acontecimento, até as pessoas já acreditou naquela coisa por ter um fato que já realizou. Por exemplo, as pessoas quando falam de Jonas, que já tem um fato que Jonas já tinha realizado e que ele já fez sobre, nos tempos passados que não viveram, um acontecimento que ficou 3 dias no peixe, mas não morreu. Então quer dizer, não, as pessoas se baseiam nos acontecimentos. Então qual é a diferença das manifestações e dos acontecimentos? Os acontecimentos é contar um fato histórico que aconteceu, mas você confirma as provas. Por exemplo, quando aqui em Moçambique falamos sobre o assunto do presidente Samora Machel, ele estava a falar o fato que ele fez, que aconteceu. Então o que ele fez no tempo dele. Então fez no tempo dele, isso são acontecimentos. Até as manifestações, os acontecimentos, os fatos, mudam só se basear sobre o que aconteceu no passado, o que fez essa pessoa no passado, quais são as confirmações que te provam para ter uma conclusão que de fato isso aqui é Deus, ou para de fato para ter conclusão que Deus existe. Então são provas dos acontecimentos, que significa que tem que relatar os fatos, tem que relatar os acontecimentos, tem que relatar como é que começou a história dessa pessoa, quem é essa pessoa, o que fez essa pessoa, quais são as convicções para que conclusão que essa pessoa merece ou existe ou não existe. Então isso quer dizer que são os acontecimentos que para que prova do passado. Então as manifestações são algo presentes. Então aqui segundo ponto se baseia nas manifestações. Então quando se baseia nas manifestações, quando se baseia nas manifestações, se baseia na algo presente. Até as pessoas estão a esperar para que aconteça algo, para que agora se manifeste ou haja algo acontecer no presente, no momento. O acontecimento estamos a contar o fato que já aconteceu. Então a manifestação estamos à espera no momento que aconteça. Então para dizer que as pessoas querem algo que seja realizado no momento que está na sua vida. Ou com outras palavras, as pessoas para ter a convicção tem que acontecer um milagre na sua vida, tem que essa alguma coisa acontecer agora, tem que fazer o sinal, como diziam os judeus, os judeus dizerem que faz um sinal agora, se manifesta, nos dá um milagre, agora faça alguma agora para provar de fato que vais conseguir destruir esse templo em 3 dias. Então são esse tipo de coisas, como os fariseus, quando ele fala com Jesus Cristo, dão um sinal, façam um milagre agora no presente, que vai nos confirmar que de fato sobre a respeito do milagre de Jonas. Então para dizer que é uma relação que está relacionada no presente. Então, vou falar dessas coisas em forma prática. Então, são pessoas que, por exemplo, dizem para si, de fato, esse Deus existe, até deve se manifestar agora. Então, as pessoas se baseiam na manifestação no presente, se baseiam no momento que está. Por isso, muitos dizem, vamos fazer uma prova para que nos mostre, de fato, esse Deus existe, até traz prova no momento que me prova. Vou dar um exemplo simples, claro, para que possamos, talvez, compreender melhor. Por exemplo, isso é próprio para os cristãos. O cristão, por exemplo, quando está doente, diz, faça um milagre agora para ser curado, para de fato provar que Deus existe. Então fez um milagre na minha vida, se manifestou presente. E, por exemplo, os líderes também façam isso aí mesmo. Então façam um milagre nessa vida da pessoa para que ele confirme de fato que Deus existe. Não estou dizendo Deus não é Deus de milagres, estou a falar o que nos leva a nos tornar rebelde, ou que nos leva a não acreditar, ou que nos leva a não ter as convicções por causa de nos basear na razão de sinais, ou nos basear nas razões dos milagres, ou nos basear na razão dos acontecimentos, ou nos basear na razão do que vou falar.
Então, a pessoa sempre existe um mérito para ter as confirmações, as convicções e que se realiza, acontece no presente. Então, a pessoa, quando ele quer alguma coisa que acontece na sua vida para ver que de fato Deus existe, se não há manifestação do milagre, então a pessoa não acredita. Então, por isso acaba a dizer esse Deus porque não está agindo, não está atuando. E porque não está se manifestar? Por causa do quê? Porque a pessoa olha como um Deus presente que deve se manifestar. Então, para dizer, esse é uma das pessoas que se baseia nas manifestações. Como o povo de Israel, eles queriam algo que acontecesse. Então, que era como o rei Faraó, vemos que ele queria alguma coisa para ter convicção. Se fizesse alguma coisa acontecesse fora disso, era impossível. Então, não tinha como para acreditar a favor desse Deus de Israel. É isso que nos leva, de fato, não acreditarmos no Deus Criador por causa das nos basear nos manifestações presentes, milagre, numa operação que se realiza, se concretiza. Então são esse tipo de coisas. E depois temos aqueles tipos de pessoas. Temos aquele tipo de pessoas. Temos aquele tipo de pessoas que fazem assim. Que, por exemplo, quando. Como posso dizer? Quando vai e fala com a pessoa, conversamos a debater, então só espero um milagre para que acontecesse uma manifestação, para que a pessoa tenha as convicções. Então, para dizer que essa é a razão do homem. Quando fala a razão do homem que se baseia nos sinais, a razão do homem que se baseia como posso dizer, se baseia nas manifestações. Então o homem se baseia em certas determinadas áreas. Então para dizer que a razão do homem lhe impede acreditar por causa de se basear na razão dos sinais. Ele quer um elemento que lhe prova contra cada assunto que tratamos a respeito com a razão do homem. Ele quer ter as convicções, quer ter as manifestações de uma certa área. Então isso é a natureza do homem. Nesse trata uma visão, é a naturalidade do homem. Próprio para que a pessoa me tratamos o assunto tem que ter aquela de manifestações. Por exemplo, quando vamos no hospital, tomamos medicamentos e esperamos a manifestação, a resultado para que se realize. Mas ok, isso quero dar exemplos claro, para entender. Então estou dizendo que isso que leva os filósofos que acabou eles não têm conclusões sobre a favor da existência de Deus por causa dele ter se baseado nos fatos. Ter se baseado nos fatos e nas realizações. Então, desculpa, nas manifestações, porque estão à espera de alguma coisa acontecesse. Então, esse elemento nos leva e faz com que nós desacreditamos, que nos baseamos da nossa razão. Porque a nossa razão, queremos se relacionar nas quatro dimensões, que não é de nossa dimensão. Mas levamos esse elemento para unir as condições da favor conosco. Essa era dizer a razão do homem, por isso que dizer, é o homem, ele que quer procurar ter propósito com Deus, quando Deus que tem propósito com o homem, então o homem se baseia do seu propósito para que Deus se manifeste, para que realize, para que se manifeste a favor da sua vida. Então os cientistas, os filósofos que acabam com dizer não existe Deus só para gastar, é que eles não tiveram nenhuma manifestação, porque ele se baseava da sua razão. Então chegaram a descrever milhares de livros para trazer convicções e para milhares das pessoas a favor desse assunto, para dizer que esse Deus não existe por causa das suas manifestações que eles nunca chegaram a alcançar. Então, dizer, eles foram investigar o assunto atrás, a se basear da sua razão, se basear na razão dos sinais, conforme quando faz algo, faz com expectativa, de acordo com a sua visão, ou de acordo com o teu conhecimento, ou de acordo com a tua percepção, ou de acordo com aquilo que você do teu nível, da tua área, não é? Então, assim mesmo, então eles também foram de acordo com as suas capacidades. Então, para que eles esperassem alguma coisa se manifestasse, então só esses elementos acabam de levar eles milhares não acreditassem. Então, deixa eu falar o último fato.
Então se baseia numa coisa que já foi realizado. Uma coisa realizada que já teve resultado. Deixa eu dar exemplo sim. Por exemplo, uma pessoa, vou falar aqui, não para ir, estou dando exemplo sim. Por exemplo, uma pessoa consegue acreditar num curandeiro porque já viu os resultados ter feito na vida da ninguém, porque já foi realizado o ritual, aconteceu. Mas não para isso, eu quero dar exemplo para entender, porque ir os curandeiros é pecado. Mas só quero dar uma percepção um pouco para que compreenda isso aqui. Então as pessoas, como já foi realizado um determinado ritmo que a pessoa estava a tratar o assunto que diz respeito tanto doença, tanto sucesso, por exemplo, outros que vão se fazer o pacto com o Iluminante é que já uma alguém já foi ver a realização das coisas a ter sucesso. Isso estou falando tanto na área música, estou falando tanto na área futebol, estou falando na área dos atores das novelas, dos atores de filme, estou falando na área das igrejas. Isso acontece. Então a pessoa por ver um ato realizado, então isso como se cumpriu, se realizou. Agora que foi o projeto dele, os desenhos dele, do sonho dele. Então acaba acreditando naquela coisa, porque o resultado que eles quis já se realizou. Então isso que leva o homem a acabar não acreditando só para depois se basear em algo que já foi realizado e que Deus nunca se realizou na sua vida. Nada que já aconteceu na sua vida para dizer que eu tenho conclusões porque Deus já de fato realizou algo na minha vida que diz respeito a mim. Ou Deus já realizou o fato que eu se baseei, estava a investigar, teve resultado, o feito está tudo realizado. Ou está concluído os resultados. As provas estão aqui. Então são esses elementos, são esses elementos que faz com que muitos acabam se baseando nas realizações. A razão do homem se baseia nas realizações. Então, quando uma pessoa se baseia está se baseando numa coisa que já foi concluída, já teve provas, está que se devia apresentar, de trazer os fatos que aconteceu na minha vida, foi realizado, o resultado é esse. Então, também os investigadores, como cientistas, como estudiosos, eles quando investigaram, eles não conseguiram realizar o trabalho, depois não tiveram nenhum cenário, tudo que eles investigaram, não teve nenhum acontecimento de prova da existência de Deus e não teve manifestação de alguma coisa que lhe deu um sinal de fato esse Deus existe e não teve realização da sua expectativa quando foi investigar o caso para que Deus próprio se manifeste, dizer está aqui o vosso obra está concluído, de fato estou aqui a vocês que queriam. Então só esse por causa de se basear na razão do homem. Então quando uma pessoa se baseia na razão do homem é por causa dos fatos. Por exemplo, outras religiões que acreditam nas outras religiões é por causa de se basear nos assuntos. Se basear nos assuntos da certa determinadas religiões. Então eles que eles tiveram conhecimento de seu autor, de seu livro, tiveram os seus fatos, tiveram suas realizações. Não são todos, estou falando aqui principalmente dos asiáticos que adoram as estátuas, que adoram muitas coisas. Até aquela pessoa um trabalho que fez, realizou, concluiu, teve um acontecimento extraordinário, teve manifestação extraordinária, teve uma realização extraordinária para concluir o projeto, de ter confirmação de dizer esse é nosso Deus, esse é que possamos adorando. Então esse para dizer que está vendo só esse tipo de pessoa. Isso não estou falando aqui só Índia. Isso acontece, desculpa, na Ásia também acontece, Índia, isso acontece na Nigéria. Por exemplo, aqui na África temos muitas pessoas que acabam acreditando no poder do Nigéria, que vão buscar lá, mas esse assunto vou falar outro dia. Mas só quero dizer que ele leva o homem se baseia da sua razão. Então são 3 pontos: se baseia nos acontecimentos, se baseia na razão, se baseia nas manifestações e na realização da obra. Então por aqui estou a fazer uma primeira parte. Obrigado todo por estar a todo esse vídeo. Depois vou trazer a segunda parte desse vídeo que vou defender biblicamente o que nos diz a respeito da razão do homem a respeito do cenário. Que Deus possa abençoar a todos. Obrigado.